essa mesma percepção de ambos. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra à professora Mariana para iniciar a exposição sobre a exclusão de sócio na sociedade limitada. De novo, fazendo um link daquilo que eu e Marlon falamos anteriormente. É um tema super relevante de direito empresarial e que leva em consideração as questões políticas da sociedade. Então, professora Mariana, muito obrigado novamente. Está com a palavra. Bom dia a todos. Inicialmente, queria fazer um super agradecimento aqui, enfim, a todos os integrantes da mesa, Dr. Wagner, Dr. Antônio, Dr. Fernando, pelo convite tão gentilmente celebrado. Uma alegria dividir também o painel com o Dr. Geraldo. Brinquei com o Dr. Wagner, mas, na verdade, não foi uma brincadeira, foi a verdade. O seu chamado vai ser sempre recebido como uma convocação. Então, é com muita alegria que eu estou aqui no dia de hoje, com muita alegria também que vou participar do curso que vocês acabaram de anunciar aqui, dedicado ao direito empresarial. É um prazer muito grande e o próprio zelo, o carinho na organização do evento já nos sinaliza, já nos indica que ele seguramente vai ser incorporado ao calendário acadêmico do direito comercial no Brasil. A gente está aqui tendo a alegria de participar do primeiro congresso Direito Recuperacional, Falimentar e Empresarial da OAB Campinas, mas certamente ele é o primeiro de muitos e eu espero que a gente possa se reencontrar nos anos subsequentes. Então, dito isso, e sem maiores delongas, eu, enfim, dou início aqui à nossa exposição. O tema central desse nosso painel, como já anunciado, é a exclusão do sócio na sociedade limitada, e nós fizemos aqui uma espécie de uma delimitação do terreno internamente para tentar abordar os dois pontos fundamentais, aqueles que nos pareceram mais delicados, no que tange à exclusão do sócio da sociedade limitada, que são justamente a exclusão extrajudicial do artigo 1085 do Código Civil e a exclusão judicial, com foco naquela da falta grave, que vem refletida no artigo 1030 do Código Civil. Eu fico com o primeiro preceito mencionado e o doutor Geraldo tem vasta experiência, domina o tema, dedicou a tese de doutoramento à matéria, fica com o segundo preceito mencionado, fica com a falta grave do 1030. Já adianto, e aqui peço Vênios para fazer esse parênteses, por uma questão de transparência, eu acho que é sempre bom a gente se relacionar de forma clara e transparente. Eu não me inspirei no Dr. Wagner para elaborar a minha apresentação. E não tenho, nem 2%, 3% do professor Marlon no que tange a elaboração de PowerPoints e artes. Então, na verdade, a minha inspiração para a elaboração dessa apresentação foi no Tom Jobim, mais especificamente no Samba de uma Nota Só, porque essa é a apresentação de um slide só. Eis aqui uma apresentaçãozinha de um slide só. Não tem nenhum outro slide, é só o artigo 1085, a gente já pode até passar para ele que vem na sequência. É só esse slide. Então, não tem nenhuma arte, não tem nenhum quadrinho, não tem nada de interessante, nada de bonito vai acontecer. E a gente só vai procurar dissecar esse preceito, tanto quanto possível, tanto quanto o nosso tempo permite aqui, para extrair dele notas essenciais que procuram aí revelar os pontos de maior delicadeza, os pontos mais polêmicos, aqueles que no exercício da advocacia trazem maior desassossego. E na casa do advogado a gente sempre se sente bem, a gente sempre se sente em casa. Quando a gente dedica uma parte da nossa vida à linha acadêmica e uma outra parte da nossa vida à advocacia, eu particularmente, sempre que participo de qualquer evento vinculado à OAB, seja na minha casa, no Rio de Janeiro, seja em qualquer outra seccional da OAB, eu me sinto em casa. É bom demais a gente poder conjugar a teoria com a prática. E esse é o propósito desse nosso encontro de hoje, é a gente conferir concretude aqueles pontos onde o bicho pega. Então, vamos a eles. Antes, para aquecer os motores, eu vou tecer aqui algumas considerações bem introdutórias no que tange ao Instituto da Exclusão. O que é a exclusão, em última análise? A exclusão é o afastamento compulsório do sócio da sociedade. Aquele vínculo que une o sócio à sociedade, ele se rompe involuntariamente, independentemente da vontade
do sócio que está sendo excluído. Ele é, portanto, repelido, afastado, expulso, eliminado da sociedade contra a sua vontade. Ele perde o status sócio involuntariamente. Isso, em poucas palavras, trocando em miúdos, de modo muito objetivo, é a exclusão. E a exclusão, ela pode ser enxergada como um mecanismo de preservação da estabilização das relações sociais. Sob essa ótica, ela pode ser vista dessa maneira, como um elemento que tem o condão de preservar a própria atividade desenvolvida pela sociedade. Preservar, em última análise, a empresa, a atividade desenvolvida pela sociedade. Ou, num viés mais amplo, né, para também abraçar, de alguma maneira, aquelas sociedades que não exploram a empresa, sociedades simples, né, ela vem a abono da preservação da atividade econômica. Esse ponto foi explorado, inicialmente, há muitas e muitas décadas, há mais de 60 anos, precisamente há 64 anos, pelo professor Rubens Requião, quando ele defendeu a tese que permitiu que ele conquistasse a cátedra de Direito Comercial na Faculdade de Direito da Universidade do Paraná. Então, lá, há muitos e muitos anos, há 64 anos, o professor Rubens Requião iluminou esse ponto. A exclusão, ela tem que ser enxergada dessa forma. Repelir o sócio, afastar o sócio em certas situações, vem a bem do próprio desenvolvimento, do prosseguimento da vida daquela sociedade. Às vezes é preciso tomar essa medida extrema para esse fim. O Código Civil, em 2002, sofisticou a disciplina da matéria, de modo que hoje nós temos 6 possibilidades de exclusão de sócio lá declinadas. Nós temos a exclusão judicial por falta grave, refletida no caput do artigo 1030, sobre a qual o professor Geraldo tratará na sequência. Nós temos também lá no caput do 1030 a exclusão judicial por incapacidade superveniente. Temos, no 1004, a exclusão extrajudicial do sócio remisso. Temos mais adiante, ainda no 1030, a exclusão extrajudicial do sócio declarado falido, e aí abro aqui um discreto parênteses, e também a exclusão extrajudicial do sócio cuja insolvência tenha sido declarada, muito embora o legislador se refira apenas ao falido, se estende o raciocínio para também abrigar, né, sob esse manto, aquele sócio cuja insolvência civil tenha sido declarada. Temos mais adiante a exclusão do extrajudicial, igualmente, do sócio cuja cota venha a ser liquidada e, por fim, chegamos no preceito central aqui da minha exposição, que é o artigo 1085, e revela a exclusão extrajudicial daquele sócio que venha a praticar um ato de negável gravidade, em função dessa prática, coloca em risco o próprio desenvolvimento da empresa explorada pela sociedade, ou seja, da atividade desenvolvida por aquela sociedade que integra. Esses são os casos de exclusão indicados pelo legislador no âmbito do Código Civil, que, como disse, sofisticou a disciplina da matéria. Reparem bem, em algumas dessas situações, a exclusão decorre de uma postura condenável tomada pelo sócio. São as hipóteses que nós vamos tratar aqui nesse encontro de hoje. Falta grave, prática de ato de negável gravidade. Mas nem sempre a exclusão advém dessa postura condenável. Nem sempre ela ocorre porque o sócio dançou fora do compasso, caminhou mal, agiu mal. Às vezes ela decorre de uma fatalidade, de um infortúnio, de uma circunstância da vida que pode se voltar contra o seu patrimônio ou até mesmo contra a sua saúde. Então, esse também me parece ser um ponto digno de nota quando a gente começa a se debruçar sobre o Instituto da Exclusão. Nem sempre ela advém de uma postura condenável. Às vezes ela decorre de outras situações que se voltam contra o patrimônio, ou até mesmo contra o estado de saúde daquele sócio. Mas sempre precisa ser motivada, fundamentada. A exclusão sempre parte, portanto, de uma situação preconizada na lei e depende necessariamente de um fundamento. Dito isso,
passemos aí a análise do artigo 1085 do Código Civil. O caput do preceito nos traz algumas notas essenciais dessa hipótese de exclusão. Estamos, como eu já destaquei, diante de uma modalidade de exclusão extrajudicial. Não é preciso ir a juízo, não é preciso instaurar uma arbitragem, na hipótese de existência de cláusula compromissória, para expulsar o sócio da sociedade nessa específica hipótese. Isso tudo pode se dar extrajudicialmente, observados, logicamente, alguns requisitos que vêm contemplados, que vêm refletidos nesse preceito. Esse preceito traduz uma regra especial cunhada pelo legislador para a sociedade limitada. E ele culmina por trazer o artigo 1030, sobre o qual o professor Geraldo vai falar na sequência, para o capítulo da sociedade limitada. Reparem bem, há uma menção expressa ao artigo 1030, uma referência expressa ao artigo 1030, no caput do artigo 1085. Então, ele traz o 1030 para dentro da sociedade limitada, para o universo da sociedade limitada. Uma segunda consideração que parece ser relevante de fazermos logo na largada é de que, na verdade, ele só se volta, essa modalidade de exclusão, só se volta na direção do sócio minoritário. O majoritário não pode ser excluído extrajudicialmente com amparo no artigo 1085, justamente porque a iniciativa é de mais da metade do capital social. O legislador fala numa maioria representativa, numa maioria de sócios representativa de mais da metade do capital social, de modo que apenas os minoritários possam vir a ser excluídos com amparo nessa regra, com amparo nesse preceito. Dito isso, cabe avançarmos um pouquinho. O que vem a ser o tal ato de inegável gravidade, cuja prática ponha em risco a continuidade da empresa explorada pela sociedade? Estamos diante de um conceito jurídico aberto e indeterminado. O legislador não tece maiores considerações em relação a esse conceito. O que é isso, afinal de contas? Em que consiste esse ato de inegável gravidade? Não temos pistas, como já destaquei, no Código Civil. Então, na verdade, a doutrina costuma enxergar esse ato como sendo um ato revelador de um descumprimento de dever de sócio ou de uma obrigação de sócio que efetivamente tem o condão de comprometer ou de prejudicar as atividades e os negócios da sociedade. Esse é um ponto relevante. E a doutrina também, enfim, quando se debruça sobre o artigo 1030 e sobre o artigo 1085, costuma trazer uma série de exemplos até para ajudar a construir esse perfil, a preencher um pouquinho esse conceito jurídico indeterminado. Então, nós sabemos, por exemplo, que quando o sócio usa indevidamente ou se apropria de recursos da sociedade, ele pratica um ato de inegável gravidade. Quando ele atenta fisicamente contra um outro sócio ou contra um colaborador, um funcionário da sociedade, ele indubitavelmente pratica um ato de inegável gravidade. Quando ele concorre com a sociedade, sem ter autorização para fazê-lo, ou intercepta uma oportunidade comercial da sociedade, diretamente vinculada à exploração do seu objeto, ele pratica um ato de inegável gravidade. Se ele protagoniza uma situação de assédio moral ou sexual contra um funcionário da sociedade, ele indubitavelmente pratica um ato de inegável gravidade. Se ele dança fora do compasso e viola o programa de compliance daquela sociedade, o código de ética, enfim, a política de proteção de dados, se ele divulga fake news contra a própria sociedade, num ambiente já societário desgastado e beligerante, para implodir mesmo uma relação, ele pratica atos de inegável gravidade. Então, trago aqui alguns
exemplos, justamente para permitir que a gente, ainda nessa linha de aquecimento de motores, vá construindo esse padrão. Ato de inegável gravidade passa por um descumprimento de obrigação social ou por uma violação de dever de sócio, que prejudica, que compromete o prosseguimento da vida social e o desempenho das suas atividades, os seus negócios, o dia a dia dos seus negócios. Avançando um pouquinho mais. O preceito prescreve que nós dependemos de uma previsão no corpo do próprio contrato social para que essa exclusão possa se dar extrajudicialmente. É o que nós chamamos de cláusula permissiva ou de cláusula autorizativa. Reparem bem, poderá excluí-los da sociedade mediante alteração do contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa. A miopia, né? Acho que vou recorrer ao óculos para não precisar. Bem melhor, outra coisa. Voltando. Então, atos de inegável gravidade poderá excluí-los da sociedade mediante alteração do contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa. Cláusula permissiva ou autorizativa. Como essa cláusula deve ser redigida? No exercício da advocacia, como podemos dar forma a essa cláusula, atender a essa previsão legal? Uma redação genérica, a princípio, atende. Quando me refiro à redação genérica, penso em algo próximo, quer dizer, quase que uma cola dessas notas essenciais do próprio artigo 1085. A gente costuma ver muito isso na prática, nos contratos sociais que entram nesse campo da exclusão extrajudicial do 1085, a maioria dos que eu já vi até hoje caminha nessa direção. Adota uma redação genérica, prevendo essa possibilidade e praticamente repetindo os termos do próprio artigo 1085. É isso que a gente chama de redação genérica. Mas nós poderíamos pensar num outro cenário. Um cenário em que os próprios sócios tivessem o desejo de listar algumas hipóteses que, a seu ver, à luz da realidade daquela sociedade, traduziriam inequivocamente o tal ato de inegável gravidade. É uma possibilidade. E aí a questão passa a ser a seguinte: se essa listagem for exemplificativa, ela funciona quase como um padrão que contribui para a identificação do ato de inegável gravidade. Se o caput, vamos dizer assim, dessa cláusula revelar que a listagem é aberta, é números abertos, é exemplificativa, e ela não se esgota naquelas hipóteses, ela pode ter esse condão de funcionar quase que como um padrão, como um guia, para nortear a identificação do que os sócios conceberam como sendo ato de inegável gravidade. De modo que, se surgir uma situação que não está elencada naquela listagem exemplificativa, ainda assim, ela pode se revelar como ato de inegável gravidade e ensejar a exclusão pela modalidade extrajudicial. Todavia, se essa listagem for claramente taxativa, números clausos, me parece que o que lá não estiver somente ensejará a exclusão judicial pelo 1030. Então, esse também me parece ser um ponto de relevo e um ponto que deve demandar a atenção do advogado quando for auxiliar o seu cliente por ocasião da construção dessa cláusula. É preciso que, na verdade, a gente busque sempre interagir ao máximo com o nosso cliente, com os nossos clientes, para atender e satisfazer as suas necessidades, mas a gente precisa conhecer a repercussão de cada um desses passos, os impactos de cada uma dessas possibilidades. E esse me parece, sem dúvida, um ponto digno de nota. Indo um pouco adiante, passemos aí ao parágrafo único do preceito, nessa linha da gente seguir dissecando o preceito, trazendo aqui as notas essenciais. O parágrafo único trata
do procedimento da exclusão extrajudicial. Como a gente implementa a exclusão extrajudicial? E nós temos, consoante se infere aí do texto legal, uma regra geral que se aplica àquelas sociedades que contem com 3 ou mais sócios. Nesse cenário, nós precisamos necessariamente contar com uma reunião ou assembleia de sócios, a depender da figura de conclave que esteja preconizada no contrato daquela sociedade em questão. E o sócio que se deseja excluir deve estar por dentro de que essa reunião ou assembleia de sócios, esse conclave societário, terá esse objetivo. Vejam o que diz o prefeito. Ressalvado o caso em que haja apenas 2 sócios, na sociedade, a exclusão de um sócio somente poderá ser determinada em reunião ou assembleia, expressamente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir o seu comparecimento e o exercício do direito de defesa. Considerações sobre essa regra geral. Há necessidade de conhecimento prévio por parte do acusado daqueles elementos que ensejariam, ou que têm o potencial de ensejar, a depender do que venha a ser deliberado, a sua exclusão. Ele precisa ficar sabendo quais são efetivamente aqueles elementos caracterizadores daquele ato de inegável gravidade, justamente para que ele tenha a oportunidade de ir ao conclave e exercer o que o legislador chamou de direito de defesa. Uma primeira consideração que me parece relevante. Esses elementos, esses fundamentos reveladores do ato de inegável gravidade não devem ser publicizados. Não me pareceria conveniente e oportuno que esses motivos fossem declinados, por exemplo, num edital de convocação que viesse a ser publicado na imprensa, porque isso se volta contra a sociedade, se expõe à sociedade. Retomemos aqui aqueles exemplos aos quais me referi há pouco. Todos eles são extremamente delicados. Publicizar isso, colocar isso no jornal, prejudica a sociedade, ou ao menos tem um super potencial de prejudicá-la. Então, isso precisa chegar ao sócio que se almeja excluir, mas é preciso ter cuidado da forma como isso vai chegar até ele. E entendo que isso pode chegar através de qualquer notificação unilateral, manifestação, enfim, dirigida diretamente àquele sócio, justamente para que ele tome conhecimento desses motivos e possa, se assim desejar, comparecer ao conclave e tecer qualquer consideração. Mas vejam bem, ele precisa ir, ele precisa se defender, ele está obrigado a fazê-lo? Não. Comparecer ao conclave e nele se manifestar são faculdades do sócio que se pretende excluir. Ele pode optar por fazê-lo, como pode sequer aparecer por lá, evitar esse desgaste. Isso não se volta contra ele. A sua ausência ou o seu silêncio não se voltam de modo algum contra ele. Ele pode comparecer e tecer considerações sobre alguns ou todos os pontos, pode comparecer e apenas ouvir, ou pode sequer estar presente nesse conclave. São faculdades, não são deveres. Não se voltam contra ele, nem trazem qualquer tipo de prejuízo contra ele. Ponto que se conecta diretamente com uma consideração que também reverbera na doutrina que se dedica à análise do preceito. Até que ponto, meus caros, esse conclave faz sentido? Até que ponto essa reunião ou essa assembleia de sócios é útil na prática? Até que ponto ela não é uma fonte que tem um condão de disseminar mais desassossego do que sossego, mais ônus do que bônus, mais prejuízo do que solução? Quando se chega a esse extremo, quando se vai a esse limite da exclusão, que é medida grave,
interventiva, forte, feroz. Dificilmente um encontro presencial, uma conversa, enseja uma revisão do passo. Quando o majoritário caminha nessa direção, toma esse curso, normalmente as relações já estão muito desgastadas. E o ato é grave. Precisa ser grave, porque se não for grave, não enseja exclusão e certamente o minoritário terá um campo farto para revisitar essa questão no judiciário, buscando a invalidação daquela deliberação assemblear. Então, se for grave mesmo, dificilmente o majoritário, ou o conjunto de majoritários, recuará, será demovido desse passo. E dificilmente o minoritário que se almeja excluir terá ali um ambiente favorável para apresentar ou para exercer um direito de defesa. Então, a tendência é que isso acirre ainda mais os ânimos e agrave ainda mais as tensões. A tendência é que isso seja mais fruto de dissenso, de tensão, de rusga, acirre ainda mais os ânimos do que efetivamente tenha um condão de evitar aquela exclusão que já se apresenta como iminente quando esse passo é dado. Então, esse também me parece ser um ponto digno de nota. Temos uma regra especial, que se volta nas sociedades que possuem apenas 2 sócios. Nessa situação, há uma ressalva expressa aí no início do parágrafo 2º, de modo que o conclave é dispensado. E é dispensado por razões, de uma certa maneira, óbvias. Se eu vim aqui, de alguma forma, sustentando e, enfim, procurando dividir com vocês, que mesmo em situações em que há uma pluralidade maior de sócios, 3 ou mais sócios, o conclave muitas vezes já se mostra como, de uma certa maneira, incapaz de gerar uma reversão. Imaginem só numa sociedade em que há apenas 2 sócios e um almeja excluir o outro. Estéril. Estéril. Era uma formalidade que agravava a tensão. Quer dizer, se a conversa não existiu fora do conclave, não seria naquele conclave formal que a situação se resolveria. Então, através de uma reforma, não tão longínqua, o legislador optou por ressalvar a situação da sociedade que conte com apenas 2 sócios, preservando essa obrigação de realização da reunião de sócios ou de assembleia apenas para aquelas que possuam 3 ou mais sócios. Como o tempo é curto, já vou aqui caminhando para uma reta final e trago algumas questões derradeiras. Primeira delas, haveria uma distinção valorativa entre as expressões utilizadas pelo caput do artigo 1085, aí na tela, e pelo caput do artigo 1030, sobre a qual o professor Geraldo falará na sequência? Em outras palavras, falta grave, mencionada no artigo 1030, e ato de negável gravidade que põe em risco a empresa desenvolvida pela sociedade, são a mesma coisa? Há algo que possa se enquadrar como falta grave, que é a expressão que o legislador usa lá no caput do 1030, e que enseja a exclusão judicial, e que não possa se enquadrar como ato de negável gravidade, que põe em risco a empresa explorada pela sociedade, e vice-versa. Há algo que possa se enquadrar como ato de negável gravidade e que não se enquadre como falta grave? A meu ver, não há distinção valorativa entre essas 2 expressões. Muito embora o legislador tenha escolhido palavras diferentes em um e outro preceito, usou uma expressão quando cuidou da exclusão judicial do 1030 e usou outra expressão quando cuidou da exclusão extrajudicial do 1085, ambas querem traduzir aquele descumprimento de obrigação, aquele descumprimento de dever que efetivamente tenha o viés de prejudicar, de abalar, de comprometer o prosseguimento das atividades sociais e os negócios da sociedade. Então, não vejo essa distinção valorativa entre as 2 expressões. E a doutrina, em sua maioria, costuma caminhar nessa mesma direção. São diferentes, mas querem traduzir
no final das contas, as mesmas posturas, as mesmas condutas. Nada se enquadraria em uma e refugiria, escaparia da outra, e vice-versa. Então, essa é uma primeira consideração. Uma segunda consideração. É preciso que essa falta grave, ou esse ato de inegável gravidade, expressões, portanto, que tomo como próximas, sejam contemporâneas. Contemporâneas ao ato de exclusão, ao passo de exclusão. Não podemos desenterrar uma situação que aconteceu num passado longínquo, oportunisticamente, para excluir a destempo um sócio. Escarafunchar o passado como um cão farejador e desenterrar um problema que já ficou sepultado, não vale. Não se compatibiliza com a regra do jogo. É preciso que haja contemporaneidade. E aí, o direito é riquíssimo, é belíssimo, o que é contemporâneo, o que não é contemporâneo, quanto tempo pode ter passado, quanto tempo não pode ter passado. Acho que o mergulho no caso concreto é essencial para que a gente estabeleça esses parâmetros, né? Essa falta grave, ou esse ato de inegável gravidade, não pode ter sido tolerado em outras situações. Eu não posso fazer vista grossa para um sócio com o qual me relaciono bem, e que praticou aquele ato, e atribuir esse mesmo ato, colocar esse mesmo ato na conta de uma falta grave para um outro sócio que eu queira retirar da sociedade. É preciso ter coerência. Se esse ato foi tolerado em outras situações, praticado pelo mesmo sócio em questão ou por um outro sócio, dificilmente eu vou conseguir enquadrá-lo como falta grave num segundo momento. Então, esses dois parâmetros, contemporaneidade e não tolerância, me parecem como ingredientes importantes para serem levados em consideração por ocasião da exclusão extrajudicial. Terceiro comentário. É possível requerer a exclusão judicial do 1030 quando o contrato social prevê a possibilidade de exclusão extrajudicial? A doutrina diverge em relação a esse ponto. Há quem sustente que faltaria legitimidade ou interesse de agir, né? Há quem entenda que faltaria legitimidade, há quem entenda que faltaria interesse de agir, para que esse passo fosse dado em juízo, se o contrato social permite que ele seja dado extrajudicialmente. Eu entendo que ele pode sim ser dado em juízo. E alguns motivos podem justificar que isso ocorra perante o Poder Judiciário ou através da instauração de um procedimento arbitral, se fosse o caso, né, se houvesse a previsão da cláusula compromissória. Por exemplo, em determinadas situações, há necessidade de se produzir provas para ultimar a caracterização daquele ato de inegável gravidade. Provas essas que eu só consigo produzir em juízo. Então, para fechar o quadro, para não dar margem a maiores polêmicas, para ter o meu elemento fundamental, eu preciso ir a juízo para produzir certas provas que, sozinha, by myself, eu não consigo. Então, esse é um ponto que costuma ser identificado como um motivo justo para que se opte pelo caminho judicial. Um segundo motivo, a busca por uma maior segurança jurídica. Eu já antevejo que o sócio que pretendo excluir irá a juízo para buscar a invalidação dessa exclusão. É a crônica de uma morte anunciada. Não é preciso ter bola de cristal para saber que ele vai fazer isso. Ele já disse, inclusive, que vai fazer. Então, em busca de uma maior segurança jurídica, eu trato disso em juízo. Eu confio nos meus motivos, eu confio que a minha causa é justa, que a falta grave existiu, o ato de inegável gravidade foi praticado e vou a juízo buscar essa exclusão por lá. Um terceiro motivo, não podemos perder de vista que o artigo 602 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de busca de uma indenização compensável. Reparem só, aqueles exemplos todos que dei no início da exposição e que, na minha visão, traduziriam
faltas graves, traduziriam atos de inegável gravidade. Todos eles podem vir a gerar prejuízos, danos concretos para a sociedade. Prejuízos financeiros. E a sociedade terá, naturalmente, interesse de acertar essa conta com o sócio. Se ela teve esse prejuízo, foi em função daquela postura condenável, lamentável, reprovável do sócio. O artigo 602 prevê que a sociedade poderá formular pedido de indenização compensável com o valor dos haveres a apurar. Então, eu enxergo essa possibilidade como sendo um justo motivo para tratar disso tudo em juízo. Então, essas situações podem, de alguma forma, esvaziar a capacidade do artigo 1085 de resolver essas questões na esfera extrajudicial. Última questão derradeira, prometo não gastar mais do que um minutinho. A affect societatis, a singela ruptura da affect societatis, se apresenta como justa causa, como falta grave, como ato de inegável gravidade e, consequentemente, é capaz de ensejar a exclusão extrajudicial, e a mesma pergunta valeria para a exclusão judicial do 1030, essa também é uma questão que costuma ser discutida, né, doutrinariamente e também na vida prática, né, nas questões que tramitam aí pelos tribunais. Na minha visão, não. Na minha visão, o legislador foi muito claro, foi muito categórico ao estabelecer que é preciso que haja a prática de um ato de inegável gravidade, que põe em risco a empresa explorada pela sociedade. É preciso que haja uma falta grave. A singela ruptura da affect societatis, por si só, ou seja, a desinteligência dos sócios, por si só, não revela a falta grave. Muitas vezes, quer dizer, o inverso acontece. Se há uma falta grave, se há a prática de um ato de inegável gravidade, certamente a affect societatis já se rompeu. Aquele escopo de convívio comum, né, de divisão das áreas comuns, já ficou no passado. Mas, volto a dizer, a simples desinteligência entre os sócios, uma rusga, enfim, esse desentendimento, a singela, por isso utilizei propositadamente o vocábulo singela. A singela, a simples ruptura da affect societatis não tem esse potencial de ensejar a exclusão extrajudicial. Meus caros, agradeço, enfim, a atenção que dispensaram aqui essas palavras. Volto a dizer, estou contentíssima de estar aqui com vocês nessa manhã, muito feliz de estar aqui em Campinas com vocês, muito feliz com, enfim, com esse convite tão gentil que me foi feito pelo Dr. Wagner, pelo Dr. Antônio, pelo Dr. Fernando, e, enfim, estou aqui à disposição de todos para o que for conveniente e oportuno. Muito obrigada. Excelente exposição, doutora Mariana. Agora, acho que eu teria horas aqui para discutir o tema que eu amo, mas vou passar a palavra para o Geraldo, que eu tenho certeza que ele vai engrandecer. Mas ficou com uma bola pesada agora, hein, cara? Para você conseguir... Vai. Boa sorte. Pois não. Obrigado, Natália. Me ouvem? Bom dia, eu estou muito feliz de estar aqui. Vocês, os amigos mais próximos, sabem que eu raramente recuso um convite para passear por aí e falar em outros cantos. E é mais raro acabar falando em Campinas. Então, eu estou muito feliz de reencontrar os amigos aqui e ter essa oportunidade de jogar em casa, né? A gente se sente muito confortável de estar aqui nessa casa, rever grandes amigos, alunos da graduação, da pós-graduação, gente que passou pelas nossas mãos e a gente já sabia que ia virar gente grande. É muito legal reencontrá-los aqui e ver nossos grandes professores, por exemplo, o professor Sérgio Campinho, Ana Frazão, Marlon Tomazetti, aqui conosco nos visitando. Isso foi possível pela coragem, pela garra, pela dedicação do professor Wagner Armani, professor Iatarola e professor Pompeu. E eu passo pela coragem mesmo, né? Porque é algo que eu não teria, de começar a montar um negócio com essa dimensão, e eles levaram isso adiante, e o evento é um grande sucesso, então meus parabéns
aos 3 organizadores. Mas, embora vocês tenham se dedicado muito a isso, eu tenho certeza que não seria possível se não fosse o apoio também da OAB, especialmente das nossas incansáveis Miriam, a nossa jornalista, e Mari, a nossa assistente que resolve todos os problemas em todas as horas, nos salva sempre, que, aliás, aproveitando o segundo merchan, está aguardando vocês para as inscrições no curso de extensão em recuperação e falência e na pós-graduação em direito empresarial. E também só se faz possível tudo isso em razão da dedicação da nossa presidente, Luciana Freitas, que nos acompanha ali e que sempre buscou e sempre nos provocou para trazer cursos de qualidade aqui para a nossa cidade, e isso tem sido alcançado. Eu gostaria de cumprimentar também a Mariana, é um prazer fazer parte da mesa ao seu lado, e eu fiquei muito mais tranquilo com a sua apresentação por alguns motivos. O principal deles é que nós concordamos em alguns pontos, então, pontos que eu tinha dúvida se eu tinha a percepção correta, agora eu tenho certeza que eu estou do lado certo. E outros porque já acabamos passando por alguns pontos, e isso, como eu me vejo aqui como o único obstáculo entre todos e o almoço, quanto mais breve eu for aqui, menos inimigos eu terei. Eu vou tentar cumprir essa função do modo mais rápido possível. Nós partimos aqui de que a exclusão de sócio não é nenhuma medida de punição, não é medida vingativa, não é motivo de se excluir um sócio para aproveitar sozinho o lucro e não dividir com aquele que faz menos ou não é mais necessário naquele momento, e sim medida de preservação da empresa. Aquela regra que ontem tanto se falou, do artigo 47, de se preservar a atividade empresarial e os feixes econômicos que derivam da empresa, também se faz presente aqui. A exclusão de sócio é uma medida para a preservação da empresa. E isso acaba norteando esse instituto como um todo, nas razões que levam à exclusão, na necessidade de agilidade do judiciário em se considerar as medidas que são buscadas para a exclusão de sócio, para afastamento da administração, de modo que sempre se tem em mente que o que norteia tudo que a gente está falando aqui, que a professora Mariana falou, que eu vou dar sequência, é de que o intuito maior é se preservar esse valor principal, que é a empresa, é a atividade empresarial. Então, o que leva à exclusão são alguns motivos que a lei aponta como justificadores de se tirar de algum contrato e, ao mesmo tempo, uma entidade, alguém que compõe. Então, é, de certa forma, uma intervenção em um direito de alguém de permanecer associado, constitucional, inclusive. Isso se faz justificado na lei em 3 principais razões. O inadimplemento daquele dever de integralização, só se compromete com aquela integralização inicial, e quando ele não aporta aquilo que ele se comprometeu, a lei justifica a sua exclusão já de início. Também a incapacidade superveniente é motivo de exclusão do sócio. O sócio que inicialmente era capaz, se torna incapaz, pode ser excluído. Eu tenho severas críticas em relação a isso, porque uma coisa é a atividade de administração, que aí o incapaz não pode exercer, mas a figura de sócio pode ser exercida por incapaz, inclusive quando nasce, ainda na incapacidade etária, o menor pode ser sócio, por que ele... a incapacidade superveniente seria a razão para a exclusão. Mas eu vou focar aqui a nossa conversa na luta, na briga, é algo que mais interessa, na falta grave, quando os sócios se desentendem. E o professor Marlon mostrou aqui o nosso raio-x da sociedade, de que nós temos 96% de sociedades limitadas. Eu fico muito curioso com aquele 0, alguma coisa da sociedade em nome coletivo. O cara chega no contador assim e fala, olha, eu tenho uma opção que eu vou estar protegido, responsabilidade limitada, bem regrada, vai dar bem, mas eu quero aquela opção em que assim, eu coloco tudo em risco. Ah, beleza. Então, até seria caso de incapacidade mesmo, não poderia ali gerir a sociedade. De qualquer forma, exato, no nosso raio-x societário, o perfil das sociedades no Brasil é de sociedades limitadas e de menor porte. Dessas 96% de sociedades limitadas, 90% tem 2 sócios. E aí a gente não sabe, esse dado é de 2021, a gente não sabe se dentre essas 90% de sociedades bipessoais, o quanto se tem ali de sócio fantasma, porque é anterior à autorização para a sociedade limitada unipessoal, e tem uma história inteira antes da vinda da EIRELI, então possivelmente dentro dessas bipessoais se escondam muitas sociedades verdadeiramente unipessoais, com algum sócio fantasma ali. Mas de qualquer forma, a nossa estrutura societária, o problema que a gente tem que resolver aqui é o problema da sociedade limitada de sócios que são próximos.
Aquela sociedade que nasce em um churrasco, né? Vamos montar um negócio? É assim que surgem as sociedades aqui. Eu quero ser seu sócio. A gente vai descobrir o que a gente vai fazer depois, mas eu quero ser seu sócio, né? Então, dentro desse perfil, é que se faz sentido aprofundar na questão de a exclusão de sócio decorrer de um descumprimento do sócio naquela atividade. E aí, qual descumprimento? A professora Mariana trouxe grandes razões para a exclusão extrajudicial, né, situações graves. Mas o que chegam, né, no dia a dia sempre são discutidos, e tem outras questões adicionais, como o sócio não aparece mais lá, ele só passa no fim do mês para receber o dinheiro. Mas tudo bem, era esperado que ele estivesse lá? Então, essa definição que pode estar em contrato, em regras escritas, ou em regras não escritas do direito consuetudinário, dos costumes, aquele sócio que sempre ia e deixou de ir, talvez a sua omissão nesse momento, mesmo que, veja, a princípio sócio, diferente de administrador, não tenha a exigência de estar presente, em algumas atividades, em algumas funções, o estar presente é fundamental. Então, o que pode ser considerado como falta grave vai depender da análise daquele caso específico. É muito difícil se conceituar. De fato, Wagner, nós conversávamos ontem sobre a possibilidade de se incrementar o contrato social e se prever algumas situações, e nós temos feito isso, de já se prever situações exemplificativas. Eu acho que seria muita coragem, ou talvez arrogância, tentar se criar um rol taxativo de hipóteses de exclusão, ponto. Extrajudicial até dá, mas só pode excluir o sócio naquelas situações, porque a gente não consegue prever tudo o que acontece na humanidade, o que vem pela frente. Então, mas o contrato pode indicar o que já se considera grave para aquelas situações, né? Então, é dever nosso de trabalhar melhor na elaboração, fugir daquele modelinho copiado e tal, e tentar, mesmo que tome um pouquinho mais de tempo na junta comercial, tentar trabalhar com essas situações. Mas é o descumprimento grave que leva à exclusão. E aqui, do meu lado, no judicial, quem vai analisar se o fato é grave ou não, no fim do dia, é o Poder Judiciário. Então, daqui a pouco, é o nosso doutor Marrei que vai receber aqui, e eu fico muito feliz aqui, e faço questão de homenageá-lo, porque eu conheço como pessoa, como magistrado há muito tempo, como professor, que nos inspira a todos, como estudioso do direito processual civil, inclusive, e fico muito feliz que a nossa cidade tenha o direito empresarial em boas mãos aqui em diante. Mas quem vai decidir essa questão, no fim das contas, é o Poder Judiciário. Diferente do que acontece na extrajudicial, que os sócios ali decidem se aquilo é ou não é exclusão, expulse, pronto, não gosto mais daquele cara, não quero mais dividir o dinheiro, está fora. E aí se inverte o ônus de quem tem que buscar o judiciário, o ônus de quem tem que provar, é o sócio excluído que tem que buscar a anulação. Aqui do meu lado, na judicial do 1030, a justificativa do que é realmente falta grave tem que ser demonstrada pela sociedade em relação ao sócio que se pretende excluir. O ônus é todo da sociedade que está excluindo o sócio. Então, já uma previsão do que é falta grave pode ser muito saudável. Em termos civilistas aqui, né, para quem gosta da coisa técnica, isso não deixa de ser a resolução do contrato por inadimplemento. Então, veja como são presentes esses elementos, né? Nós temos um contrato entre sócios, contrato social, com aqueles deveres que têm que ser cumpridos, deveres, obrigações que têm que ser cumpridos pelos integrantes desse contrato. Quando um integrante de um contrato descumpre aquilo que lhe incumbe, está-se diante da situação de inadimplemento contratual, mora/inadimplemento contratual. E a consequência do inadimplemento contratual pode ser a resolução do contrato. Qual a peculiaridade aqui que Túlio Ascarelli sacou e revolucionou a compreensão dessa matéria? Mesmo se tratando de um contrato plurilateral, em que se tem vários feixes, um núcleo de obrigações dentro desse contrato, e de lá se irradia, imagine um solzinho desenhado por uma criança, assim, e de lá se irradiam várias obrigações, ao mesmo tempo em que cada ponto também tem ligações entre os sócios, o descumprimento desse feixezinho ali, desse raio de sol, olha que poético, desse raio de sol por um sócio, é que pode levar à resolução do contrato. Mas não há necessidade de se resolver o contrato como um todo, como se imaginava no século XIX, e aí se impedia, salvava a sociedade como um todo. Agora se percebe que é possível se resolver a sociedade em relação àquele sócio. Então, tudo que regra no direito civil a resolução de contrato,
a possibilidade de se revisar contrato para evitar a resolução. Todos os conceitos de inadimplemento servem aqui também para o mundo empresarial, para se discutir a exclusão de sócio. De modo que, por isso, a tal da simples quebra da Fex Societatis não pode servir como justificativa para excluir um sócio. Isso, a professora Mariana já expôs muito melhor do que eu conseguiria dizer, então não vou entrar a fundo nas justificativas, mas vejam que no dia a dia a gente encontra muitas dessas situações. Não dá mais para a sociedade, não dá mais para continuar, os sócios se odeiam. Até tem situações em que os sócios se odeiam e a sociedade funciona muito bem. Eu já presenciei uma situação dessa com clientes em que eles não podiam fazer reunião junto, porque eles se odeiam, nunca podiam estar juntos. Então a gente fazia reunião com um e depois com o outro. Um cara sentava lá e falava assim, não, aquele cara é um sem vergonha, ele é um bandido, eu não vou com a cara dele, é um mau caráter, mas ninguém entende da produção como ele, não dá para a sociedade viver sem ele. E aí o cara da produção dizia assim, não, meu sócio assim, é um cara preguiçoso, vagabundo, acorda tarde, não trabalha, mas ele cara, ele senta com alguém, ele vende tudo que a gente faz, eu não conheço ninguém igual ele, então a sociedade tem que seguir. E aí a gente entra assim, mas o que será mesmo que a Fex Societatis, será que é amar o sócio, que ele, né? Então, ou só funcionar, se encaixar. Mas veja que chega muita situação de que os sócios não se entendem mais. Como eles não se entendem mais, um deles tem que sair. Mas espera aí, quem tem que sair numa situação de quebra de Fex Societatis? É o incomodado. Não o outro lado que não cometeu nenhuma falta grave. Então, se não houve infração dos deveres do sócio, aquele sócio não pode ser excluído por mais incomodado que o outro sócio esteja e por menor que seja a participação societária dele. Não importa que é minoritário e ninguém vai com a cara dele, mas se ele estiver cumprindo o que se incumbe a ele cumprir, ele não pode ser excluído. Embora esse seja o posicionamento firme no Tribunal de Justiça de São Paulo, no STJ, o Conselho da Justiça Federal tem anunciado 67 nesse mesmo sentido, há decisões atuais nas câmaras empresariais, especialmente na primeira Câmara Empresarial de São Paulo, em outro sentido, entendendo que, em razão da necessidade de preservação da empresa, embora não tenha ocorrido falta grave, tchau, expulso o sócio, assim segue. São decisões pontuais, depende da formação da turma julgadora, mas ainda há decisões recentes nesse sentido. O que se precisa antes da exclusão, antes de correr lá para uma REI pedindo a exclusão, é a deliberação prévia dos sócios. Isso se extrai da leitura do 1030, quando diz que, por iniciativa da maioria dos sócios, poderá ser excluído um sócio, faz-se necessária essa deliberação, essa decisão interna na sociedade, antes de se buscar a solução judicial ou arbitral para essa exclusão. Isso gera uma série de problemas, né? Primeiro que tem que se entender qual é o quórum para a deliberação da exclusão e todos aqueles problemas, o professor Tomazetti trouxe muito bem aqui. Mas o problema principal é, eu posso excluir o sócio majoritário através do judicial. No papo da professora Mariana, só serve para o minoritário, no extrajudicial. Mas aqui no judicial, qualquer sócio pode ser excluído, inclusive majoritário, se ele estiver descumprindo com seus deveres sociais. E como é que eu faria uma deliberação em que eu tenho lá no meu contrato social dizendo que por maioria de votos se decide essa questão, maioria simples que seja, o sócio tem 70% e eu quero excluí-lo. Mas será que esse sócio vota? Ei, querido, eu estou querendo te excluir, o que você acha disso? O cara fala, não, obrigado, está resolvido. Então veja que o 1010 do Código Civil nos dá a saída. Não participa da deliberação social o sócio que está em conflito de interesse. Então, evidentemente, aquele sócio está conflitado para decidir matéria que diz respeito a ele próprio e não à sociedade em primeira análise. Então, ele é conflitado para votar nessa situação. Essa situação de conflito é tão interessante, né? A gente poderia, se não fosse o almoço, daria para estender aqui por 1 hora só para falar quando daria ou não daria conflito de interesse, porque muitas vezes até o sócio que quer excluir está em conflito pela vantagem que ele vai ter nessa exclusão, porque ele está de ouro nas cotas, enfim, e por aí vai. Mas o certo é que o sócio que se pretende excluir não tem poder nessa deliberação, ele não vota. E se for uma sociedade limitada bipessoal, como, faz a conta para mim, como 90% das 96% das sociedades, né, nós estamos diante de sociedades bipessoais. Se eu pretendo excluir um, resta só
eu mesmo como sócio, e aí não há necessidade de eu deliberar comigo mesmo. Eu delibero comigo mesmo outras questões mais complicadas na minha vida, mas não a questão do contrato social. E aí se dispensa essa deliberação, porque ela seria inócua, e aí se utilizando agora da regra, que agora passa a constar na lei, no parágrafo único do 1085, para servir aqui, para suprir a dispensa dessa deliberação. E aí há de se pensar, já vale a pena pedir direto essa exclusão, já ir direto para o judiciário, ou em algumas situações não vale a pena produzir melhor a prova para aí justificar a exclusão do sócio liminarmente, logo de cara. Então, essa produção de provas antes do pedido de exclusão é muito relevante para justificar um pedido antecipatório de se já tirar da sociedade ou da administração aquele sócio que se pretende excluir. Do contrário, além de ser uma situação litigiosa entre os sócios, eles terão que conviver com um processo de exclusão, estando os sócios todos naquela sociedade. Então, é muito saudável que se peça essa exclusão inicialmente, liminarmente, mas para que isso aconteça, há necessidade de fundamentação em provas. Essas provas podem ser produzidas pelos próprios sócios no âmbito societário, quando possível. Mas, em algumas das situações, há necessidade de intervenção do judiciário para acesso em contas bancárias. Se eu tenho uma suspeita de desvio de dinheiro e eu preciso acessar a conta do sócio, eu não consigo fazer isso sem a intervenção do judiciário. Então, quando há necessidade, o caminho da produção antecipada de provas, 381 do Código de Processo, resolve. Eu passei por uma situação muito... E até a 381 justifica nem precisar da exclusão, porque o sócio pode reconhecer que cometeu aquelas faltas mesmo, e aí já se retirar, se altera o contrato social sem esse procedimento traumático. Eu passei por uma situação muito curiosa, em que o sócio era uma empresa de consultoria grande em São Paulo, e os sócios desconfiavam que um dos sócios, tinha ali 15% do capital social, estava desviando clientela. Ele era o responsável por enviar as principais propostas aos clientes. E as propostas não estavam mais sendo aprovadas, e eles viram que os mesmos clientes começaram a contratar uma outra empresa de consultoria menor, começaram a suspeitar que esse sócio tinha alguma ligação com essa outra empresa de consultoria, ficaram com aquilo na cabeça. Determinado dia, esse sócio, que era o suspeito de desvio, gostava de fazer longos almoços, deixava o notebook em cima da mesa. Um dia pegaram aquele notebook, levaram para um cartório, e aí fizeram misturou tudo, né? Prova eletrônica de transmissão de todo o conteúdo daquele notebook para um HD externo, com código hash, fazendo blockchain e tudo mais, para se garantir que aquele conteúdo era o mesmo, e uma ata notarial, aí do mundo antigo, então o mundo novo com blockchain, e o mundo antigo, para quem duvida do mundo novo, com uma ata notarial certificando os códigos hash da transmissão de um para outro, e se gravou aquilo, voltou rapidinho, devolveu o notebook, depois os sócios saíram para degustar o conteúdo daquela máquina, que era da sociedade, tá? Não era pessoal do sócio, vale dizer. E aí se constatou todo o desvio, e mais um monte de coisa irregular, mas se constatou que ele mesmo mandava a proposta, oi cliente, tem essa proposta aqui, e aí depois ele mandava uma outra, e falou assim, mas eu tenho um projeto B, que é mais em conta, pode interessar vocês e tal. Então, isso justificou. E aí, nem precisou do processo judicial com a apresentação desses documentos, com a ciência do sócio, de que todos já tinham descoberto a trama, e ele espontaneamente se retirou. Então, é muito importante aqui não ter pressa para essa exclusão e produzir todas as provas necessárias antes de se seguir adiante. Seguimos adiante. Eu não vou segurar vocês muito mais tempo, não. Meu foco é meio-dia, aqui eu tenho 3 minutos. Quem ajuiza essa ação? Ponto muito polêmico. Inclusive, tem um acórdão recente aqui de alguns, acho que desse mês ou do mês passado ainda, em que a Câmara Especializada em São Paulo ainda registra, olha, é um ponto que ainda é controvertido na doutrina e na jurisprudência, que é quem ajuiza essa ação de exclusão de sócios. São os sócios remanescentes ou é a sociedade? Eu tenho para mim que é a sociedade. Por vários motivos. Primeiro que quem sofre em primeira análise com esse descumprimento do contrato é a sociedade. É o dever do sócio perante a sociedade, que é descumprido, a sociedade que resolve isso. Além disso, é a sociedade que paga os haveres ao sócio excluído. Então, ela que teria que compor essa sociedade. Quem pensa em contrário, normalmente justifica no 1030, que diz que por iniciativa dos demais sócios haverá exclusão.
mas eu vejo que essa iniciativa é a iniciativa de deliberação interna, da decisão interna. Os demais sócios decidem internamente. E aí depois quem ajuiza a ação é a sociedade. Isso nos gera outros graves problemas de representação. Beleza, a sociedade é a parte autora. Mas quem representa a sociedade? Pelo contrato social, a representação cabe ao sócio que eu quero excluir. Não tem como ele ser o representante da sociedade para constituir advogado e tudo mais. Se a gente fosse seguir à risca o CPC, e aí a turma do direito empresarial odeia o CPC nas travas que ele traz, fala, mas aí não é viável, vai quebrar a empresa. Se fosse seguir à risca, o juiz deveria nomear um curador para representar a sociedade, mas não dá para fazer isso, nenhum juiz vai fazer isso. Então a gente finge que o CPC não faz essa exigência, e aí o sócio lá supre a impossibilidade de representação do outro, ninguém vê esse problema de representação e a coisa segue. Talvez seja a melhor saída mesmo deixar essas picuinhas processuais, quando o intuito principal é a preservação da empresa. A professora Mariana tratou muito bem sobre a possibilidade de se buscar essa exclusão judicial ou arbitral, se tiver convenção de arbitragem, mesmo que o contrato social autorize a exclusão extrajudicial. Estou totalmente de acordo, fico feliz, como eu disse, de ver que agora as minhas posições estão corretas. O problema aqui é que o CPC fala o contrário. O CPC, nesse novo regramento da dissolução parcial de sociedade, diz que cabe a exclusão de sócio no procedimento judicial quando o contrato social não autorizar, ou quando, melhor dizendo, quando não for possível a exclusão extrajudicial. Então, aparentemente, se for possível a exclusão extrajudicial, ou seja, se tiver previsão no contrato, se tratar de minoritário, houver falta grave, eu não poderia ir para o judicial. Mas eu não concordo, além das razões já brilhantemente expostas pela professora Mariana, por um ponto adicional. É muita insegurança jurídica a validade, a persistência daquela exclusão. Eu fiz um levantamento por ocasião do meu doutorado, em que eu analisei todas as decisões, o professor Marcelo Sacramone agora vai ficar feliz, eu pesquisei todas as decisões proferidas pelas câmaras de São Paulo, nos 5 anos anteriores ali à apresentação do trabalho, e eu constatei que perto de 40% das ações movidas pelo sócio excluído para anular a exclusão, levaram ao acolhimento, foram acolhidas 40% das pretensões de exclusão, de anulação da exclusão do sócio. Em julgamento, só considerei julgamentos definitivos, né, de apelação e não as liminares. E o principal motivo para a anulação é falhas no procedimento. Porque aquela cláusula não foi incluída desde o começo, porque o fato é anterior, ou porque não houve a reunião em tempo hábil. Quanto é tempo hábil? Porque o direito de defesa não foi garantido, porque o comunicado para eu comparecer não constou quais eram as razões, porque a reunião não ocorreu na sede da empresa, e sim no escritório do advogado. O contrato social fala que as reuniões são na sede da empresa, por vários motivos de formalidade. No mérito, o judiciário não põe muito à mão. Então, se eu tenho dúvida se aquilo vai persistir, eu não quero saber, expulso, mas depois o cara pode voltar, anular, eu quero excluir definitivo, eu posso ir para o judiciário. Se o nosso princípio maior do sistema judiciário e arbitral é a segurança jurídica, nada pode me retirar o direito de buscar a maior segurança jurídica. Então, a mim parece que persiste o interesse de agir, mesmo quando possível, a extrajudicial. Como eu disse, as liminares aqui são fundamentais, mas o cuidado que tem que se ter é com exatamente o que se pede nessa liminar. Eu sei que a sua pretensão final, ali no 1030, vai ser a exclusão definitiva do sócio. E aí há uma lenda de que não é possível pedir a exclusão liminarmente, mas sim um afastamento da administração. Veja, em algumas situações faz sentido que a liminar seja para afastar da administração, quando o problema daquele sócio é na gestão da empresa, é no seu papel de administrador. Mas há outras situações em que a falta grave que põe em risco a continuidade da empresa é a persistência daquela pessoa como sócio. Por exemplo, nome em Serasa. É falta grave? Bom, quem nunca, né? Às vezes acontece, a vida se atrapalha, que gasta mais do que ganha e tal. Todo mundo pode passar por isso. Então, a princípio, não é falta grave, é normal. Pergunta para o Ciro Gomes, por exemplo, o índice de inadimplentes e tal. Agora, se é uma sociedade que presta serviços no sistema bancário, não é possível um sócio, pelo Pacto da Basileia, não é nem regra nacional, não é possível um sócio ter restrições bancárias.
Esse contrato não pode persistir. Então, essa falta grave coloca em risco a continuidade da empresa. E aí não adianta tirar da administração o sócio, ele precisa ser excluído do contrato social. Então, muitas vezes, liminarmente, há necessidade de que ocorra mesmo a exclusão. E aí o que esbarraria mas é irreversível, não se pode conceder uma medida antecipatória que seria irreversível. Será que é mesmo irreversível? Não basta depois retornar à sociedade? E será que o dano irreversível não seria outro? Se eu não excluir, a sociedade acaba. Aí não serve nem esse negócio de recuperação judicial de ontem, é falência direto, né? Então, há que se pensar exatamente nesse pedido. Para finalizar, o CPC coloca lá como possíveis pedidos diferentes. Ou se pede a exclusão, ou se pede a apuração de haveres, e aqui encaixa no caso do sócio já excluído extrajudicialmente, que pode buscar se apurar quanto ele tem a receber ali, ou pode se acumular os pedidos de exclusão e de apuração de haveres. O que a gente faz aqui quando a gente quer excluir? Preciso já pedir a apuração de haveres? Não necessariamente. Se a lei me permite apenas excluir, o ônus de se apurar os haveres e quanto tem a receber é do sócio excluído, que pode fazer esse pedido, inclusive, em reconvenção, em resposta ao pedido de exclusão. E vale a pena já pedir a apuração de haveres? Sempre vai depender da sua conta. A sociedade está indo mal, prejuízo, o sócio está devendo, exclui e já pede para apurar, para ele já pagar todos esses prejuízos. Desviou a clientela, vamos apurar dentro do procedimento societário quanto ele desviou e tirou da sociedade. Na sociedade está bem, mas eu não quero mais esse cara atrapalhando, eu não quero dividir lucro. Então não vai me pedir apuração de haveres para ter que pagar para o cara. Deixa que o sócio excluído busque apurar o que lhe é devido, né? Então, tenho essas sugestões. Eu, daqui de cima, me diverti e espero que vocês aproveitem o restante desse congresso. Tem muita coisa boa pela frente. Eu vou estar aí sentadinho com vocês, acompanhando também. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção de sempre. Bom, pessoal, novamente, né, alto nível de mais uma apresentação. Geraldo, Mariana, parabéns. O Geraldo comentou a questão do Affect Societatis. Quando eu estava escrevendo minha tese de doutorado, que também tratou de solução parcial, eu encontrei a tese do Marcelo Guedes Nunes, que é o professor, um querido amigo também, que fala de jurimetria, e a tese dele levantou a estatística de quantos acórdãos citavam a expressão falta de Affect Societatis para a dissolução parcial. E a maioria esmagadora trata desse tema. É que depois você entra no acórdão e vê que fala do affectus que cometeu a falta grave, a maioria deles fala a falta grave, aí perde-se o affectus, e não por si só. Mas foi um levantamento interessante, né, esse estudo jurimétrico para falar sobre essas questões relacionadas à exclusão de sócios. Então, né, como o Geraldo também comentou, não vou atrapalhar o almoço de ninguém, né, pessoal.